futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e como todas as tardes estamos ao vivo a partir das 4 horas em ponto para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E hoje, que é quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023, vamos dar uma olhada como estão as bolsas de valores no Brasil e no mundo. Um dia positivo, mais um dia positivo para a Bolsa de Valores de São Paulo, que está subindo nesse momento. Dá uma olhada aqui no nosso profit da Nelogica, 1,47%, 117.865 pontos. Volume negociado 14,77 bilhões de reais. Então a Bolsa de Valores, que estava aos 114 mil, indo para 113 mil apenas 48 horas atrás, agora está recuperando rapidamente a dimensão antes da queda, voltando para os 120 mil pontos. São Martinho sobe 7,36%, Alpargatas 5,46%, e agora a Eletrobras sobe 6,17%. Grupo Pão de Açúcar, a pior do dia, 18,41% de queda. Mas temos também a Via Varejo, que cai. Temos também a BRF, 3,22% de queda. A Via Varejo, Via Varejo 1,80%. Carrefour agora 2,31%. Então, varejistas que estão sofrendo e muito nesta quarta-feira. Vamos dar uma olhada como é que está o dólar também, que cai 1,50%, R$4,87 o câmbio com o dólar. Petrobras sobe forte, 4,54%, R$32 redondinhos. A Vale sobe 1,09 com a R$63,26. E para entender o que está acontecendo também no mundo e se isso está afetando o Brasil, a Bolsa Brasileira, como está o petróleo, como está também a cotação do minério de ferro, eu chamo minha parceira de todas as tardes, Isabela Takaki. Muito boa tarde. Como estão as bolsas lá em Wall Street e o petróleo em Londres, além do minério de ferro? Olá, muito boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Então vamos começar com os principais índices europeus que fecharam a sessão novamente com ganhos ali, Stoxx 600 com alta de 0,44%, FTSE no Reino Unido alta de 0,72%, DAX na Alemanha subiu 0,15%, CAC na França subiu 0,08% e o FTSE MIB na Itália 0,27% e IBEX 35 com uma leve queda, quase estável, de 0,01%. Vamos então ver as principais bolsas lá de Wall Street, todas no território positivo neste momento. Dow Jones 0,42% de alta, desculpa. SP 500 com alta de 1,01% e Nasdaq com 1,51% subindo também. Agora, vamos ver como que fechou o minério de ferro lá no Porto de Dalian, com alta, mais um dia de alta, 2,20% de alta aos 788 ienes. Perfeito, Isa. Estou dando uma olhada aqui as notícias que estão chegando de última hora. Faremos também a notícia bombástica que acaba de chegar aqui na redação da queda do avião do líder da Wagner, Evgeny Prigozhin, né, o líder do grupo paramilitar, chamado também de mercenário, que aparentemente morreu numa queda de avião nesta quarta-feira, um avião abatido pela contra-aérea russa em uma cidade no norte de Moscou. Evgeny Prigozhin estaria entre as vítimas, o nome dele está na lista dos passageiros desse avião, junto com o número 2 do grupo Wagner, Dmitry Utkin. Ainda não há confirmação oficial por parte do grupo Wagner, mesmo se alguns grupos de Telegram
próximos ao Wagner teriam informado da morte de Prigozhin. A agência russa oficial TASS também teria confirmado esta morte, mas obviamente temos que aguardar a confirmação oficial, se pá, até do próprio Prigozhin, caso ele ainda esteja vivo, porque ele tem uma capacidade muito grande de se comunicar nas redes sociais e vamos ver se teremos alguma surpresa de última hora. Nesse momento, todos os maiores veículos de comunicação do mundo estão falando desta morte. É a capa do Financial Times, manchete do Financial Times. Evgeny Prigozhin cai, avião do líder da Wagner, Evgeny Prigozhin, cai em acidente, dizem autoridades russas. Essa é a capa do Wall Street Journal, mas também a BBC lá de Londres abre na manchete com a morte do líder da Wagner, mas todo mundo muito cauteloso, falando que estaria entre os mortos, estaria na lista dos passageiros, dos 10 passageiros que estariam nesse avião que caiu após um ataque pela própria artilharia contra-aérea russa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Temos também a própria agência TASS, assim como a mídia italiana, espanhola e francesa, que dão ampla cobertura da morte, suposta morte de Prigozhin. Até agora, até o momento, foram recuperados 8 cadáveres, 8 corpos foram recuperados. Então, se o corpo do líder da Wagner for identificado, com certeza isso será notificado, será informado pelas próprias autoridades russas. Agora, a Casa Branca acaba de informar, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Diane Watson, acaba de dizer que viu as notícias, soube das notícias. Caso elas sejam confirmadas, ninguém deveria ficar surpreso. Segundo ela, abre aspas, a desastrosa guerra na Ucrânia levou um exército particular a marchar sobre Moscou e agora, aparentemente, a esse desfecho da morte, da suposta morte de Prigozhin, fecha aspas. O governador de Zaporizhia, que é um governador pró-Rússia, Vladimir Rogov, disse que Evgeny Prigozhin e seu braço direito, Dmitry Utkin, morreram. Então ele acabou de ser informado e divulgou essa notícia, escreveu no Telegram. Vamos ver o que vai acontecer e lembrando que hoje é o aniversário da Batalha de Kursk. Durante a Segunda Guerra Mundial, Putin está com militares russos e disse que está orgulhoso deles. Vamos ver se teremos mais informações. Um segundo avião que é associado ao fundador da Wagner, acabou de aterrissar em Moscou, um Legacy 650, também associado ao chamado chefe de Putin, ao cozinheiro de Putin. Segundo o site Flyradar 24, que foi uma notícia que foi também divulgada pelo canal russo independente DODS, o avião voou de Moscou para São Petersburgo e após algumas horas voltou para Moscou. Segundo o avião, teria precipitado na região de Tver. Vamos ver então o que vai acontecer e se de fato essa morte será confirmada. Isa. Bom, agora a gente fala então. Daqui a pouco a gente continua, na verdade, repercutindo aí todas essas questões aí envolvendo Rússia e Ucrânia, que são muito importantes. Toda vez que acontece alguma notícia, alguma novidade em relação à Rússia e Ucrânia, acaba mexendo também com preços de commodities como petróleo. E a gente fala então do arcabouço fiscal, Teve a aprovação ontem e está influenciando aí a alta do Ibovespa nesta quarta-feira, destravando a pauta econômica do governo. O texto manteve fora das regras de teto de gastos, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal. O mercado brasileiro acabou gostando da aprovação do arcabouço na Câmara e essa aprovação do texto base deve destravar a agenda econômica que estava
travada aí, um dos motivos dessas quedas constantes, e a Câmara deve voltar a discutir propostas de arrecadação e reformas administrativas, o que é bom aí de um ponto de vista fiscal, uma vez que estava atrapalhando o desenvolvimento, né, o desempenho dos mercados, e parece então que o mercado gostou nesta quarta-feira aí após a votação do arcabouço fiscal, né, Carlos, como você trouxe aí no índice. Pois é, e agora vamos falar da pior queda de hoje na Bolsa, o GPA, ou melhor, o Grupo Pão de Açúcar, menos 19,03% nesse momento aqui no nosso profit da Neológica. Grupo Pão de Açúcar, que tem ações em forte queda por causa da operação, da cisão de parte da participação do grupo no colombiano Éxito por meio de uma redução de capital. A companhia inicia a redistribuição para os seus acionistas das ações que possui no Éxito depois da operação, e a varejista colombiana passará a ter um free float de 53% contra os anteriores 3,5%. As ações da GPA caíram ao longo de toda a manhã. O Ibovespa, ao contrário, está subindo, então, ações da GPA na contramão do Ibovespa. Lembrando que essa operação prevê a entrega pelo GPA aos seus acionistas de 1.080.000 ações do Éxito de propriedade da companhia, na proporção de 4 ações do Éxito para cada ação do GPA, na forma de BDRs e ADRs, e com condições específicas a cada caso. Essas ações representam aproximadamente 83% da participação do GPA no capital social do Éxito, e com isso, então, a empresa estaria, de fato, eliminando parte da participação acionária que ela tem na pessoa jurídica e transferindo esta participação para as pessoas físicas. A data de corte para a distribuição dos BDRs aos acionistas do GPA era de dia 22 de agosto. A partir dessa quarta-feira, as ações do GPA passam a ser negociadas ex direito ao recebimento de BDRs. O crédito dos BDRs ocorrerá no dia 25 de agosto e, em razão da operação, os preços das ações do GPA, por isso, estão caindo, porque estão considerando o valor patrimonial. Até porque, gente, essa operação é considerada pelos analistas como positiva, esse spin-off é considerado pelos analistas como positiva, porque muitos analistas avaliam que a operação vai destravar valor na rede de varejo brasileira com expansão dos múltiplos, se aproximando dos seus pares. Contratou o Morgan Stanley para encontrar compradores para suas térmicas, iniciando o processo de desinvestimento em ativos a gás. O objetivo é tornar a empresa uma referência em energia limpa após a privatização do ano passado. A operação é avaliada em cerca de R$1 bilhão e inclui várias usinas termoelétricas em seu portfólio. A empresa passa por mudanças no corpo administrativo, mas mantém um planejamento de descarbonização. E a Suzano tem recebido uma demanda muito forte de produtores de celulose lá na China. Eles reduziram a produção para comprar de terceiros diante dos preços baixos da commodity no mercado global. Uma informação que foi divulgada nesta quarta-feira pelo presidente da Suzano, o Walter Schalka. Segundo ele, abre aspas, o ajuste do mercado de celulose agora está se dando pela oferta. Assim, empresas na China reduzem a produção e compram celulose. Fecha aspas. Ele falou durante uma conferência anual do Santander Brasil, falando para jornalistas. Schalka salientou como eles têm recebido muita demanda e assim os estoques nos portos e nos clientes estão se ajustando. Schalka também ressaltou que chegará em breve o momento de que a restocagem que deve ajudar a acelerar a recuperação dos preços. Lembrando que a companhia anunciou na última sexta-feira um aumento de $20 no preço da tonelada de celulose vendida para a China a partir de setembro, que levou o valor do produto para cerca de $550 por tonelada. Segundo o executivo, se voltará para um patamar adequado de valor e também de produção, acrescentando também, se referindo também aos preços da indústria global de celulose, mas sem fazer nenhuma previsão sobre o momento. Vamos ver então o que vai acontecer e como a Suzano vai reagir a esta mudança. Suzano que está se preparando para a entrada em operação de sua nova fábrica de celulose instalada no Mato Grosso do Sul, isso já no próximo ano. Então, Schalka salientou como a empresa vai operar a unidade com capacidade
total. Isso vai pressionar para baixo os preços da celulose no curto prazo por causa das novas capacidades que vão chegar ao mercado. Então, vamos ver o que vai acontecer, porque de fato teremos mais celulose no mercado e isso vai acabar impactando os preços, pelo menos no curto prazo. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a Suzano nesse momento aqui no nosso profit da Neológica. Não sei, Isa, se você tem fácil a Suzano aí, para dar uma olhada como está a Suzano. Aqui, deixa eu ver se eu consigo achar a Suzano aqui. Queda Suzano em queda. Suzano em queda de 1,34%, R$ 49,18 nesse momento. Vamos falar de CPI da Americanas, porque Sérgio Rial, ex-diretor executivo da Americanas, a gente acompanhou ontem o depoimento dele na CPI da Câmara que investiga a crise na empresa. Ele declarou não ter encontrado indícios de envolvimento dos principais acionistas na possível fraude que causou um déficit de mais de 20 bilhões de reais. Rial explicou sua nomeação como presidente, a detecção de irregularidades e sua saída rápida, disse que levou diretores para se encontrarem com acionistas, não percebendo o conhecimento prévio sobre as irregularidades. Rial enfatizou sua abordagem de solução em meio à crise e acredita na recuperação da empresa com o aporte dos acionistas de colaboração dos bancos. E a guerra entre as varejistas brasileiras, falando de varejo, né, Isa? A guerra entre as varejistas brasileiras e as chinesas continua. O Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, o IDV, apresentou para a imprensa nesta quarta-feira um estudo que evidencia a carga tributária da produção para a venda de produtos no Brasil. O levantamento busca destacar a complexidade e alto custo da carga tributária brasileira, fazendo frente à alíquota zero oferecida para os e-commerce, né, para as compras na internet, especialmente de sites estrangeiros que aderiram ao programa Remessa, conforme lançado pelo governo federal no mês retrasado. Agora, esse estudo foi conduzido em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBT, e mapeou a carga tributária presente nas operações de venda de produtos no Brasil, incluindo todos os tributos sobre consumo, aqueles que compõem o custo do produto importado e a tributação suportada nos elos da cadeia produtiva em diversos segmentos. Segundo o estudo, e segundo a instituição, abre aspas, refutamos veementemente as vantagens concedidas a essas plataformas digitais em prejuízo ao empreendedor nacional. Por isso, segundo eles, buscamos o IBPT para que este realize um estudo com vistas a apurar a carga tributária presente nas operações da cadeia da produção à venda de produtos no Brasil. Essa foi uma declaração de Jorge Gonçalves Filho, presidente do IDV. Segundo ele, a redução dos impostos para e-commerce internacionais vem causando um grande malefício à economia brasileira, tanto quanto à indústria nacional. Segundo ele, seja o varejo que a distribuição também estão sofrendo, e esse estudo analisou a carga tributária de 10 famílias de produto com base em fontes públicas e também nas alíquotas nominais e efetivas das vendas de varejo. Então, vamos ver o que acontece, mas de fato, o que vai acontecer, mas de fato, esta guerra entre as varejistas brasileiras e empresas estrangeiras que estão entrando no Brasil, como Shein, como AliExpress, entre outras, vai continuar. Bom, agora a gente fala sobre BRICS, porque os 5 países que integram o grupo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, devem anunciar amanhã, no encerramento da cúpula em Joanesburgo, uma ampliação inédita do grupo, incorporando Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Indonésia e Irã. A informação é que o consenso em relação aos nomes foi alcançado durante reunião na manhã de hoje e só foi possível porque os países conseguiram elaborar critérios para o ingresso dos postulantes. Segundo o interlocutor do governo brasileiro, ouvido, segundo eles, falou que esses critérios que atendem aí aos interesses do Brasil, Índia e África do Sul foi a concordância da China com a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Os 3 países são candidatos a uma vaga permanente no organismo, enquanto chineses e russos já têm esse status. Mudanças de última hora não podem ser descartadas, segundo esses interlocutores do governo, mas o entendimento sobre os novos membros foi alcançado depois de longos debates.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo encaminhou para a Argentina uma proposta para que o país vizinho possa pagar as exportações brasileiras em yuan, seja na moeda da China. Haddad informou que já foi encaminhada essa proposta de garantia em yuan das exportações brasileiras. Ele falou durante uma coletiva de imprensa em Joanesburgo, na África do Sul. E segundo o ministro, a operação envolve a conversão direta do yuan para o real, feita pelo Banco do Brasil em Londres. Haddad também disse que a operação total vai de 100 até 140 milhões de dólares e, segundo ele, para os exportadores brasileiros será uma boa notícia se a Argentina concordar, porque eles podem ter algum fluxo de venda do seu produto com 100% de garantia. Além disso, segundo o ministro, para o Brasil não há problemas, porque o câmbio vai ser feito do yuan para o real e isso tranquiliza também o Tesouro Nacional, já que não haveria risco de default. Vamos ver então se de fato isso vai ocorrer. Gente, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos, então não saia daí, porque temos mais notícias, comentários e convidados. PMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, nesse momento, 4 horas e 22 minutos. Ibovespa continua subindo 1,57%, se aproximando do patamar de 118 mil pontos. No momento, 117.982 pontos. Volume negociado, 15,53 bilhões de reais. São Martinho, melhor do dia, 7,79%. O Grupo Pão de Açúcar, quase 20% de queda. 19,03%. E vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje, o Sérgio Goldstein, estrategista-chefe da Warren Rena. Muito boa tarde, Sérgio. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde. Prazer é meu em participar. Sérgio, vamos então dando uma olhada como está o mercado, na sua percepção nesse momento, né? Após um começo de agosto desastroso, o mercado volta a subir. O que você está achando? Qual que é a sua visão?
em geral, depois a gente entra nas perguntas específicas sobre setores e ativos. No período recente, o mercado doméstico foi bastante afetado pelo ambiente externo, principalmente a alta das taxas de juros globais. Dá um exemplo, anteontem, a taxa da Treasury de 10 anos bateu 4,34, maior valor desde 2007. Então, isso gerou algum ambiente de aversão a risco para os mercados emergentes. E hoje, com a divulgação de um dado mais fraco de atividade nos Estados Unidos, o PMI, as taxas nos Estados Unidos recuam de forma significativa, e isso também contribuindo para o bom desempenho dos ativos locais no dia. Perfeito. Agora, também aproveito de perguntar, você falou de juros nos Estados Unidos, política monetária americana e política monetária brasileira, lá fora estamos em tendência de alta, ainda teremos provavelmente uma outra alta dos juros por parte do Federal Reserve. Aqui no Brasil estamos em tendência de queda. Como isso pode afetar o desempenho econômico dos dois países e eventualmente terá algum efeito sobre o câmbio do real e do dólar? Acho que vale destacar que o mercado já precifica um ciclo bastante expressivo de redução da taxa Selic. Olhando o mercado de juros futuros na B3, a precificação de uma taxa terminal no próximo ano entre 9 e 9,25. Então, isso já foi antecipado pelo mercado, o mercado espera um ciclo agressivo, e assim, o que pode gerar reações diferentes no mercado seria os dois lados, né? Uma surpresa altista da inflação, interrompendo o ciclo no próximo ano antes do que se espera, ou, por outro lado, né, se houver surpresas positivas e tiver um ciclo de relaxamento monetário ainda mais agressivo, isso poderia gerar algum gás adicional para ativos domésticos, principalmente na Bolsa, estimulando a migração, por exemplo, de renda fixa para renda variável. Perfeito. Isabela, sua pergunta para o Sérgio. Sérgio, em relação, a gente está vendo o índice otimista, né? Parece que gostou aí da votação do arcabouço fiscal. E a gente tem aí a aprovação de uma nova regra fiscal, porém é o fim do teto de gastos, né? Como é que você enxerga essa situação para o investidor? Como é que isso se reflete aí visto aí no longo prazo para a nossa economia? Acho que primeiro, o teto de gastos ele era inexequível, tanto que nos últimos anos não foi cumprido. Então, no início do ano, havia uma grande dúvida com relação ao que seria posto no lugar. E a gente observava talvez um excesso de pessimismo por parte de alguns agentes de mercado com relação ao que viria para frente. O que foi entregue não é nenhuma maravilha, mas talvez a gente possa atribuir uma nota 6. E muita gente no mercado esperava algo com uma nota 2. Então, isso desde o final de março, vem contribuindo para uma redução do prêmio de risco e um maior otimismo com os ativos domésticos. Dito isso, houve essa aprovação no arcabouço fiscal. Eu acho que até o mercado de hoje reflete muito mais o ambiente externo mais favorável do que a aprovação do arcabouço fiscal, que isso já era algo antecipado. Mas a grande dúvida para frente é com relação à execução da política fiscal. E aí tem um ponto, por exemplo, que é relevante. Existe uma meta de superávit primário de um resultado equilibrado em 2024. Porém, é bastante difícil que o governo consiga atingir esse resultado primário equilibrado. Primeiro porque o ajuste é muito para o lado das receitas, não há contenção de despesas, e mesmo que passem todas essas medidas de aumento de arrecadação, elas não seriam suficientes para que a gente chegue em 24 com um resultado primário equilibrado. E isso pode, ao longo do tempo, então, voltar a afetar o prêmio de risco do Brasil. Então, se, por exemplo, o déficit fiscal em 24 fica acima de 1% do PIB, isso poderia não só depreciar o câmbio, aumentar o grau de certeza da população econômica brasileira, como também atrapalhar o processo de queda da taxa Selic por parte do Banco Central. Sérgio, aproveitando para falar desse ponto, antes disso, eu queria lembrar para o nosso público que no próximo dia 28 de agosto, né, agora nessa segunda-feira, a partir das 14 horas, teremos o Warren Institutional Day, né, aqui em São Paulo. Nomes importantíssimos da economia, como Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, Simone Tebet, a ministra do Planejamento, Gilberto Kassab, Marco Lisboa, José Roberto Mendonça de Barros, e claro, o Sérgio também vai estar lá, junto com o Felipe Salto, né,
secretário da Fazenda aqui, de Finanças aqui do Estado de São Paulo. Então, primeiramente, lembrando para o nosso público desse evento e como que as pessoas podem assistir, Sérgio, vai ter a divulgação online e quais são os assuntos mais importantes que vocês vão tratar no Warren Day? Acho que o primeiro ponto é que a BMC News vai fazer uma cobertura em tempo real do evento. E como você mencionou, né, a gente vai ter pessoas importantes, começando pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos. Então, a gente vai tentar entender os futuros passos da política monetária, né, ainda mais que a gente acabou de vir de uma reunião no qual o Copom se mostrou bastante dividido. Né, então, é importante entender se há alguma chance de ser intensificado o ritmo de ajuste da política monetária no final do ano, no início do próximo ano. Em seguida, a gente tem dois feras economistas, né, Marcos Lisboa e o José Roberto Mendonça de Barros, e aí o tema é centrado nos desafios econômicos do governo Lula. Em seguida, a ministra Simone Tebet vai discutir política fiscal com mediação do nosso economista Felipe Salto, e finalmente tem esse encerramento com o Kassab, né, tentando traçar, passando sua visão sobre o cenário político. Então, além da cobertura que vai ocorrer por parte da BMC News, nós vamos também, posteriormente ao evento, colocar no YouTube um vídeo com uma edição dos melhores momentos dos painéis. Perfeito. Agora, voltando então a falar um pouco da política monetária. O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele declarou recentemente, né, um dos convidados, inclusive, do Warren Arena Day, ele disse recentemente que a batalha contra a inflação não está ganha, né? E também ele, o próprio Galípolo, até, eles salientaram que a política monetária brasileira vai continuar sendo restritiva. Qual que é a sua avaliação sobre o atual cenário? Todo mundo está aguardando uma redução progressiva dos juros, né, uma tendência de queda da Selic, mas com declarações como essas, será que a gente está otimista demais em relação à queda dos juros nos próximos meses? O mercado, aparentemente, já colocou um cenário otimista com a Selic chegando quase a 9%. Mas eu concordo com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, né? Há desafios importantes, né? Então, primeiro ponto, assim, dentro do nosso modelo de metas de inflação, as expectativas são muito importantes. E após a decisão do Conselho Monetário Nacional, a gente observou um declínio das expectativas longas, né, para 25 e 26, que estão na casa de 3,5%, mas nas últimas semanas houve uma rigidez, elas pararam de declinar. E a nossa meta é de 3%. Então, primeiro problema, houve uma reancoragem das expectativas, mas parcial, não completa. O segundo ponto, né, é que o mercado de trabalho no Brasil está muito apertado. A taxa de desemprego está em 8%, ficou em 8% no segundo trimestre desse ano, foi a mais baixa desde 2014, e isso pode significar uma maior resiliência da inflação de serviços. Inclusive, o próprio Banco Central destacou que a inflação de serviços vem experimentando um processo lento de desinflação. E o fato de a gente ter um mercado de trabalho apertado, o que se soma às políticas de transferência de renda, né, que sustentam a demanda, podem também representar uma dificuldade adicional. Além disso, um terceiro desafio, que eu já comentei, é a própria incerteza com relação ao cenário fiscal. Então, assim, ótimo a gente ter passado já pela aprovação do arcabouço fiscal, as regras estão dadas, mas a incerteza agora é focada na execução da política fiscal. Então, o governo vai conseguir entregar um resultado primário equilibrado no próximo ano? Muito difícil. E caso não entregue, qual vai ser o desvio com relação à meta de um resultado equilibrado? Então, se o déficit fiscal ficar muito acima do que o mercado já espera, isso também poderia interromper esse processo de relaxamento monetário. E um outro ponto também, que a gente vai aprender ao longo do tempo, que é importante também a gente entender que a composição da diretoria do Banco Central está mudando. Então, já houve a entrada agora de 2 novos diretores, né? Um deles o Galípolo. No final do ano, sai mais 2 diretores do Banco Central, então o governo vai indicar mais 2. E por parte de alguns analistas, existe o temor de que o futuro Banco Central seja um pouco mais dovish, ou seja, possa ser um pouco mais leniente na condução da política monetária. E aí, se isso acontecer, né, você pode até, na verdade, isso pode ser um tiro no pé. Porque se, por acaso, a inflação começar a se desviar com relação a uma meta, e o Banco Central não atacar isso, né, continuar no processo
assim, agressivo de redução da Selic, a taxa de juros de longo prazo, né, pode subir, o câmbio poderia se depreciar e, portanto, as condições financeiras ficariam mais apertadas. E aí, até fazendo agora a interação com o ambiente externo, assim, a gente observou agora, então, como a gente comentou agora no começo da conversa, que ao longo de agosto o cenário externo pesou bastante, com essa alta das taxas globais. Então, o diferencial de juros, de fato, está menor, vai ficar ainda menor ao longo do próximo ano. Então, portanto, haverá menos espaço para a adoção de políticas que não sejam bem vistas. Então, se a gente sair do caminho, seja na política fiscal, na parafiscal via BNDES, ou mesmo na política monetária, a gente pode ter uma reação negativa. Então, assim, a nossa expectativa é que o mercado educativo e que continue assim, e que o governo siga a linha de adoção de políticas sólidas e que não abandone a meta fiscal de forma prematura. Perfeito, perfeito. Isabela. Bom, e em relação à questão dos juros, né? Você falou um pouco da perspectiva, mas alguns especialistas comentam que o atual cenário é muito complexo aí para políticas monetárias em todo o mundo, né? Você acredita que a autoridade monetária daqui foi muito corajosa em baixar a taxa básica de juros em 0,5 ponto na última reunião? Foi pressão? Qual que é a sua opinião? Acho que o ponto é o seguinte, quer dizer, acho que havia espaço para se começar a reduzir a Selic. Até porque o Brasil foi o primeiro país a elevar os juros e a Selic chegou a um patamar muito contracionista, que era aquela taxa a 13,75. Então, na medida em que a inflação começou a ceder e que as expectativas também declinaram, ainda que de forma parcial, o espaço ficou aberto para o começo do ciclo de ajustamento monetário. Mas você tocou num ponto importante, né? Talvez, assim, fosse mais seguro que o Banco Central tivesse seguido a sinalização dada no Copom de junho, que era o início parcimonioso do processo de flexibilização monetária. Então, quando houve o Copom de junho, a maior parte dos economistas entendeu que nós começaríamos com ajuste de 25 bases. A gente pode pensar, mas 25, 50 são ritmos, né, não muito... 50 não é algo exagerado, ainda mais para uma Selic tão elevada. Mas o sinal talvez tenha sido ruim, né, porque um placar rachado, 5-4, no qual o Roberto Campos foi voto de Minerva, ele votou junto com os dois indicados pelo governo e não acompanhou os votos dos dois diretores mais técnicos, né, do Banco Central, que são o Diogo Guilhem e a Fernanda Guardado. E aí, isso, assim, esse novo Banco Central, vamos chamar assim, vai ter que se provar. Era muito importante que as expectativas de inflação continuassem a declinar. Quando o Banco Central começa de forma mais agressiva do que o mercado projetava, isso pode interromper aquele processo de melhora das expectativas. E um sinal amarelo já foi acendido, assim, porque além das expectativas de inflação, que são informadas pelos economistas, né, ao Banco Central via pesquisa Focus, é importante ver o que acompanha no próprio mercado e as chamadas inflações implícitas das NTNBs. Então, assim, a gente consegue extrair, comparando as taxas de juros pré-fixadas e as taxas de juros reais das NTNBs, quais são as inflações implícitas negociadas em mercado. E desde o cupom, elas se elevaram de forma relevante. Isso é um sinal amarelo. Elas vinham também recuando, né? Estavam num patamar muito alto, muito distante da meta, mas ao longo do mês, elas subiram. Isso pode ser talvez um primeiro sinal de algum temor de parte relevante do mercado, com um Banco Central mais agressivo, mais leniente no futuro. Então, nesse ponto, eu acho que assim, gerou alguma dúvida essa divisão e o Banco Central não ter respeitado o sinal de parcimônia que ele deu em junho. Só para terminar esse ponto, Sérgio, porque você falou justamente como o mercado está otimista, o que espera, essa questão também, esse comportamento do presidente do Banco Central. O que vocês na Warren estão aguardando? Já antecipando, acredito, aquilo que se falará no Warren Day de segunda-feira, né? Mas o que vocês estão aguardando como cenário base para o final desse ano e para o ano que vem em termos de política monetária, em termos de inflação e de câmbio, que são todos âmbitos conectados entre si, né? Além do fato, depois a gente vai falar de contas públicas. Mas o que vocês na Warren têm como previsão, cenário base para os próximos meses e anos? A nossa avaliação na Warren Hanna é que esse cupom agora de agosto deu alguns sinais importantes. Que esse Banco Central agora, pelo menos no curto prazo, está dando um peso maior à inflação corrente, que está muito baixa. E talvez queira aproveitar essa janela positiva de inflação baixa para chegar a uma Selic mais baixa no menor tempo possível.
Então, em função disso, a gente tinha antes uma percepção que a Selic, no final desse ano, ficaria em 12%. A gente alterou agora para 11,5% no final do ano. Então, a gente vê uma boa chance do ritmo passar para 75 bases de queda na última reunião do ano, que será em dezembro. E no final do ciclo, a Selic chegaria a 9%. Anteriormente, a gente tinha 9,5%. Então, a gente está, até por coincidência, com uma visão de trajetória da Selic muito próxima à precificação atual do mercado de juros futuros, né, que embute também uma Selic próxima a 11,5% no final desse ano e entre 9 e 9,25% no final do ciclo ao longo de 2024. Mas óbvio que há diversos riscos, né, nesse caminho. Só para completar, então, porque justamente você falou da questão da inflação em queda e do comportamento da Selic, mas a inflação, especialmente no curto prazo, ela foi influenciada pela repressão artificial, né, pela repressão artificial dos preços dos combustíveis por parte da Petrobras. E agora, com esse tarifaço que a gente viu, o impacto da inflação vai ser entre 0,4% e 0,5%, né, depende dos cálculos, e o preço do petróleo continua subindo. A gente está vendo uma escalada do petróleo, passou de 70 e poucos dólares para quase 90. Então, a Petrobras pode até tentar continuar represar esses preços de forma artificial, mas outros tarifaços virão, como aquele agora, né, do começo de agosto. Então, você não acha que a gente poderia ter uma surpresa inflacionária, provavelmente exógena, né, vindo de fora, que poderia acabar mudando os planos do Copom, né, e do Banco Central em termos de política monetária? A princípio, assim, um ajuste de gasolina não deveria afetar a decisão do Copom. Até por isso, o Banco Central, em vez de olhar apenas o número cheio, ele olha os chamados núcleos de inflação, que justamente expurgam esses componentes mais voláteis. E nos últimos meses, os núcleos de inflação vieram com trajetória declinante. Então, a cara da inflação, de fato, ficou melhor, inclusive da inflação de serviços, que ainda está no patamar que poderia ainda ser mais baixo, mas vem numa trajetória descendente. Mas, assim, olhando para frente, assim, há riscos sim. Então, se por acaso o petróleo continuar uma espiral altista, por mais que o BC não combata o efeito primário de um aumento de gasolina, isso pode gerar um efeito secundário, contaminar outros preços da economia. Um segundo risco, e aí nesse ponto há uma certeza grande, é o El Niño no próximo ano. Né? Então, a tendência é que isso gere uma pressão altista nos preços de grãos. De novo, o BC não tem que combater um choque de oferta, mas se isso contaminar demais os preços da economia, isso pode atrapalhar, sim, o processo de relacionamento monetário. Então, são riscos que, de fato, têm que ser monitorados, mas não vejo isso como uma ameaça no curto prazo. Então, é assim, algo que assim, pode pesar mais quando a taxa Selic já estiver num patamar bem mais baixo do que o atual. Perfeito. Então, lembrando que sobre esse e outros pontos vamos falar no próximo 28 de agosto, segunda-feira, no Warren Institutional Day, no Grand Hyatt Hotel aqui em São Paulo. Grandes nomes como Roberto Campos Neto, Gilberto Kassab, Marcos Lisboa, Simone Tebet, José Roberto Mendonça de Barros, o Sérgio Goldenstein, que está aqui conosco hoje, o Andrea Ângelo e também o Felipe Salto, que vão participar desse evento. Então você não pode perder o Warren Institutional Day, segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde. Muito obrigado, Sérgio, por sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Até a próxima. Até a próxima, até mais. E nesse momento são 4 horas e 42 minutos, Bolsa de Valores de São Paulo está terminando o pregão em alta de 1,55%, 117.955 pontos. São Martinho continua sendo a maior alta do dia, 7,61%, Eletrobras 6,70%, as duas Eletrobras, 3 e 6, 6,61% e 5,88%. O Grupo Pão de Açúcar se confirma a pior do dia, 19,03% de queda, Via Varejo cai 2,99%, BRF a terceira pior do dia com 2,31% aqui no nosso profit da Nelogica. O dólar volta a cair, né? Dólar que está terminando o dia com uma queda expressiva de 1,70%, R$ 4,86. Petrobras sobe 4,84%, R$ 32,09. Vale sobe 1,17%, R$ 63,31. Isa, como estão as bolsas lá fora e como está fechando o Brent?
Bom, as principais bolsas lá em Nova York estão operando em alta e se caminhando para o fechamento positivo. Nesta quarta-feira, Dow Jones com alta de 0,58%, o S&P 500 subindo também 1,21% e Nasdaq 1,80% de alta. Vamos ver então como fecharam os preços internacionais do petróleo. Fecharam o dia com perdas, apesar dos dados de estoques nos Estados Unidos terem caído mais do que o esperado, mostrando ali um aquecimento da demanda. Os dados de PMIs industriais em todo o mundo acabaram recuando e pesando para o mercado, já que eles indicam que a atividade está desaquecendo. Então, WTI, o barril WTI fechou com queda de 0,94% aos $78,89. Barril Brent, que é a referência para a Petrobras, queda de 0,98% aos $83,21, Carlos. Perfeito. E agora vamos então chamar o nosso segundo convidado de hoje, que está aqui conosco ao vivo e a cores, o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Aqui, o Gustavo, já estou vendo ele na tela. Muito boa tarde, Gustavo. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, obrigado aqui por me receber mais uma vez. Gustavo, vamos falar então do caso 123 Milhas, né, que está de fato monopolizando a atenção do público, especialmente dos milhares, dezenas de milhares de brasileiros que compraram passagens, né, ou pacotes com a plataforma e que agora estão de mãos atadas e não vão receber basicamente nada, né? O que está acontecendo e como eles podem se precaver e quais serão as consequências para a empresa e para as parceiras da empresa, as companhias aéreas se terão? A consequência maior é uma desconfiança em torno das agências de turismo, todo mundo vai ficar mais com lupa em qualquer tipo de venda para as pessoas físicas. As pessoas físicas também vão olhar o setor aí pensando em investimentos com mais atenção, verificar se tem algum problema que vai impactar Gol, Azul, ou quem está olhando para as companhias externas. Você pode estar também aplicado em Copa, em Latam, ou até outras empresas que tenham grandes relações comerciais com o Brasil, que façam grandes transportes por aqui. As empresas, no meu ver, elas pensaram que as coisas iam retomar, iam ser normalizadas de forma um pouco mais rápidas. Portanto, antes da pandemia, elas trabalhavam bastante com a venda de destinos atrativos em temporadas consideradas baixas, né, não tão movimentadas. E o que aconteceu é que a gente está vendo um pós-pandemia no qual as companhias aéreas não estão baixando os preços para níveis normais, justamente porque tomaram um prejuízo muito grande em 2020, 2021, uma parte de 2022, e as pessoas ainda estão demandando muito turismo, mais do que o normal, justamente porque ficaram sem essa oportunidade de poder consumir esse tipo de serviço. Esse descasamento provocou os preços altos com demanda alta e essas companhias não tiveram muita alternativa a não ser falar para as pessoas que não iam ter o produto para entregar. E isso trouxe todo o estresse, toda a crise. Perfeito. Isa? Agora, saindo um pouquinho, não sei se o Carlos quer falar mais alguma coisa de indústria. Queria só então só para terminar esse ponto, Isa, antes de passar para o próximo assunto, porque é interessante essa questão da 3 milhas, porque não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu alguns meses atrás com o Hotel Urbano, né, com a Urbi, exatamente a mesma coisa. Então, é possível, na sua opinião, que a gente tenha outros casos parecidos, que a gente tenha outros Urbis, outras 3 milhas, outras pessoas lesadas por causa desse problema, dessa estratégia errada de fato, né? Porque foi uma estratégia errada de venda nessas empresas, ou a partir desse momento os órgãos de fiscalização vão estar mais atentos, as próprias companhias aéreas vão parar de colaborar com essas plataformas e teremos uma melhor estruturação desse mercado. Qual que é a sua opinião, Gustavo? Poxa, parece que sim, que ainda tem grandes chances de ter, talvez em uma proporção bem menor, mas que tenham mais agências de turismo com esse tipo de problema se elas tiverem utilizando esse tipo de estratégia de vender em baixa temporada, buscando sempre fazer uma compra de passagens mais baixas, algo que não está voltando a aparecer. Então, infelizmente, parece que tem chance, mas é claro que agora todo mundo que for comprar a passagem ou pacote vai ficar mais atento daqui para frente. O problema é quem já comprou nos últimos anos e agora vai chegar o momento de viajar e talvez tenha uma surpresa negativa. E é bom lembrar que nem antes da pandemia isso era algo raro. A gente sempre teve casos infelizes de agências de turismo que eram pegas vendendo passagens e chegava na hora do voo e infelizmente não tinham, porque algum problema no meio do caminho. Então, acontece. Ainda não é tão bem regulado. E a gente está vendo que como acontece na Hotel Urbano e na 123 Milhas, que eram dois dos maiores, parece que é algo mais do setor. Não é especificamente que aconteceu um grande problema na Hotel Urbano, um grande problema na 123 Milhas, parece que um pouco acima dos dois. Perfeito. Isa?
Agora, Gustavo, mudando um pouquinho de assunto, queria falar de bolsa, né? Vemos aí nesta quarta-feira Ibovespa subindo, testando o território de 118 mil pontos, tem a questão do arcabouço fiscal, exterior também, que eu quero falar daqui a pouco. Mas, na sua opinião, voo de galinha ou respiro da baleia, como diz Felipe Nascimento, o que pode esperar? Ainda tem espaço aí para subir a bolsa? Eu acredito que sim. A gente estava um mês atrás com várias casas discutindo se ia para 130, 140 mil pontos, mas a verdade é que boa parte das casas desde o começo do ano imaginavam que ia chegar em 120 ou 125 mil no final desse ano. E a visão é que no segundo semestre isso ganharia um pouco mais de tração, justamente porque com juros mais baixos, a atratividade para a renda fixa começa a diminuir, o que faz os investidores olharem para outra prateleira que é a renda variável. Por isso a bolsa ganha momento. É óbvio que no ano que vem ela vai ganhar ainda mais momento, quando a taxa de juros provavelmente romper os 2 dígitos, mas muitos dos investidores já começam a antecipar, já começam a olhar o que tem de competitivo nas outras prateleiras, principalmente aquele investidor que ele tem um perfil mais arrojado, os fundos multimercados já começam a olhar, o investidor estrangeiro. Então esses cortes de juros a cada 45 dias vão dar mais atratividade para a bolsa. Isso vai ser um movimento que a gente deve ver mais adiante. Gustavo, fica com a gente porque vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos. Antes disso, são 4 horas e 49 minutos, a Bolsa continua em alta, supera nesse momento os 118 mil pontos, 118.009 pontos, 1,59% de alta, São Martinho 7,24% de alta, Grupo Pão de Açúcar 19,27% de queda, é a pior ação do dia. Daqui a pouco vamos ver também setorialmente o que está acontecendo, Bolsa então que está terminando em forte alta e o dólar em forte queda, menos 1,70% aos R$ 4,86. Vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos com o Gustavo para falar agora de investidores estrangeiros entrando no Brasil e quais setores vale a pena ficar de olho para o investidor brasileiro, especialmente pessoa física. Então não saia daí, voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor.
E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Nesse momento são quase 5 horas e a Bolsa de Valores de São Paulo continua em forte alta. Estamos fechando um dia muito positivo para o Ibovespa. E vamos comentar esse terceiro pregão de alta do mês, né, após 14 pregões, não consecutivos, mas 13 foram consecutivos. Vamos comentar esses pregões junto com o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, você no bloco anterior falou de investidores estrangeiros que estão de olho novamente nas ações brasileiras, mas o fluxo de investimento estrangeiro direto desde janeiro é positivo, só que em agosto está negativo de quase 10, se não me engano, 10 bilhões de reais. Os últimos dados foram no dia 21, né, de agosto, que foram divulgados pela B3. Gringos entraram no começo do ano, entraram em junho, mas agora eles estão saindo. Como que você acha que vai terminar o ano e eles vão voltar e por que eles estão indo embora do Brasil nesse momento? Eu acredito que eles saem agora mais por uma leitura de que ainda existe uma dúvida sobre o que vai acontecer com as taxas de juros nos Estados Unidos e na Europa. Realmente parou o ciclo nos níveis atuais ou ainda vai ser necessário apertar um pouco mais a taxa de juros por lá, o que obviamente acaba concorrendo, não só com o Brasil, mas com economias emergentes, e enxuga um pouco do fluxo que estava acontecendo aqui para o Brasil recentemente, quando tinha essa impressão de que os bancos centrais pareciam ter encerrado seu ciclo. Daqui em diante, eu imagino que vai ficar mais claro, talvez sexta-feira no evento de Jackson Hole, presidente tanto do Banco Central americano quanto do Banco Central europeu, ambos já consigam deixar bem trilhado quais são seus planos para o resto do ano. E com essa definição, volta-se sim a olhar para renda variável em mercados emergentes. O Brasil e outros países fizeram um aperto monetário antes, então conseguem sair antes também, algo que em décadas anteriores a gente nem ia conseguir imaginar que isso fosse possível. Mas, de qualquer maneira, com um corte de juros fica mais atrativo às empresas e muitas das empresas que estão financeiramente positivas, que estão com planos de expansão, vão chamar a atenção desses investidores. Perfeito. Isa. Agora, tivemos resultados aí de PMIs nesta quarta-feira. Como é que você está enxergando? Como é que isso pode afetar aí tanto para Jackson Hole, né, que você disse que pode dar uma prévia aí em relação às declarações e também para a próxima reunião do Fed? Os PMIs, eles mostram mais uma vez que a zona do euro e o Reino Unido já estão numa desaceleração um pouco mais acentuada, diferente do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. E, por outro lado, que o Japão continua sendo talvez uma das grandes histórias positivas de 2023. E lembrando para o investidor que ele consegue pegar o momento positivo de Japão aqui no Brasil mesmo. Por exemplo, a Gauss é uma casa que a gente distribui na IB que tem uma posição em Japão considerável desde o ano passado. A gente tem próprias empresas japonesas que você pode comprar ativos diretamente na Bolsa de Valores, via BDRs, e entre outros fundos que também investem por lá. Então os PMIs eles acabam fazendo isso, mostrando qual é o termômetro da economia mundial sobre a mesma métrica. E para frente, pensando em Jackson Hole, eu acredito que o Jerome Powell vai fazer um discurso novamente um pouco mais precavido, mostrando que eles não podem ser muito precipitados em começar a reduzir a taxa de juros no ano que vem. Então talvez as precificações de corte de juros no começo de 2024 tenham que sair de tela, tenham que sair da precificação do mercado. E com isso a gente tem uma reação um pouco mais forte para juros nos Estados Unidos. Mas passada essa definição de última alta ou não, acho que a renda variável volta a chamar atenção. Pois é, os Estados Unidos, só para terminar esse ponto, Gustavo, os Estados Unidos eles estão tendo uma situação bastante peculiar, né? A atividade econômica continua a todo vapor, mesmo com juros tão elevados e elevados tão rapidamente pelo Fed, mesmo que o Fed demorou para aumentar os juros após a pandemia, fez isso quase panicado, né? Quase no meio de uma crise de pânico e subiu muito rapidamente. A atividade econômica não teve, de fato, repercussões. O próprio índice de desemprego está na mínima histórica desde os anos 50 nos Estados Unidos e a inflação continua sustentada, continua forte, especialmente no seu núcleo por lá, diferente do Brasil, né? O núcleo americano continua muito mais forte do que muito mais alto, né, do que a inflação em geral. Você espera que os juros terminem, ou pelo menos que de Jackson Hole saia uma indicação de que os juros americanos vão parar com mais uma alta, ou é possível que o Fed continue subindo até que a inflação não mostre sinais claros de redução de desabastecimento?
Perfeito. Olha, eu entendo que vai demorar ainda para que a inflação americana consiga mostrar que está perto da meta de 2%. Por mais que o presidente Powell em Jackson Hole fale, a gente ainda vai continuar subindo até o necessário, ou que ele fale, acho que a gente pode até segurar agora, mas por um tempo talvez maior do que o esperado pelo mercado. Independente disso, a gente vai ter que ter tempo. Por quê? Quando você faz a abertura da inflação americana, a gente fez umas contas que mostra que praticamente 2% da inflação está em itens de imóveis, seja aluguéis, seja outros itens de moradia. Ou seja, tudo teria que parar de subir para chegar na meta, ou esse ponto específico, que é a parte de moradia nos Estados Unidos, vai ter que desacelerar daqui para frente. Alguns indícios já começam a mostrar que talvez a economia americana já não esteja mais tão forte assim. A gente tem uma métrica do Fed de São Francisco que ele verifica o excesso de poupança da população americana. E com a pandemia e os grandes programas de transferência de renda que foram realizados, a gente teve um excesso de poupança muito grande. Mas isso está normalizando e chegando praticamente no pré-pandemia agora. Nesse mês de agosto, setembro, deve praticamente se equiparar. Com isso, já seria uma pressão a menos, mas a gente sabe que o mercado de imóveis ele demora um pouco mais para reagir ao contexto que a gente está acompanhando. E o mercado de trabalho, esse eu nem sei realmente se vai voltar aos níveis pré-pandemia. A gente parece que está em uma nova realidade, não só nos Estados Unidos, mas na Europa e em outras partes do mundo, no qual a gente teve uma geração que junto com a pandemia, se aposentou talvez um pouco mais cedo. A gente teve as próprias pessoas que saíram por pior dos casos, do mercado de trabalho. Então, vários temas acabaram impactando o mercado de trabalho americano. Perfeito. Temos mais uma pergunta que depois precisamos correr para o nosso outro convidado. Isa, vamos lá. Gustavo, só para encerrar então, né, você que é um expert aí em bolsa, o que você diria aí, a gente está indo para o nosso, né, estamos já no segundo semestre com um cenário completamente do que se imaginava no início ali, agora tem a questão da recessão dos Estados Unidos, né, que foi citado. Como é que você enxerga aí? Alocar também para fora, Brasil, qual é a dica que você dá para o nosso investidor? Perfeito. Eu entendo que a parte internacional, pela quantidade de países que a gente tem no mundo, sempre vai ter oportunidades interessantes. Esse ano está sendo o Japão, ano que vem pode ser outro país totalmente diferente. Aqui no Brasil, em termos de bolsa, eu acredito que o equilíbrio ele continua mostrando sua relevância. Então, nos primeiros meses do ano, a gente teve as grandes ações sendo as defensivas. Então, a Hidrogazil, as empresas de energia elétrica foram um grande destaque. Depois, agora na metade do ano, com a antecipação do corte de juros, a gente vê as construtoras indo super bem. Em alguns momentos, as de educação, as empresas de varejo online até tiveram um ou outro pregão muito forte. E agora, para o segundo semestre, a gente começa em julho forte, depois agosto um pouco mais fraco, com até queda no Ibovespa. Então, mostra que sempre é importante você equilibrar a sua carteira, não ficar extremamente positivo, ter sempre alguma ação que faça um pouco a sua defesa, outra que não tem uma volatilidade tão grande, dado que o mercado brasileiro é bem volátil. Então, o equilíbrio acaba sendo a chave para você navegar com mais tranquilidade daqui para frente. Já que você está falando só para encerrar rapidinho, não, em relação aos fundamentos do dólar, né? A gente viu aí duas altas nesses últimos 2 dias, né? O que está fazendo, quais os fundamentos para ele ter se valorizado tanto nesses últimos 2 dias? O dólar, ele estava, eu não sei quanto está agora, mas ele estava, acho que no patamar um pouco menor, né? Acho que depois do arcabouço fiscal você tirou uma incerteza grande da frente, que era, a gente vai ter realmente uma regra ou vai ter que discutir o orçamento todo de novo para frente, com menos de 200 bilhões de reais para se gastar. Mas eu acredito que quando a gente começa a cortar juros aqui e nos Estados Unidos ainda está se discutindo se sobe mais ou menos, esse diferencial de juros ele acaba funcionando talvez como um limite inferior para o dólar se valorizar. O fato de você conseguir passar o arcabouço fiscal e assim, não vamos entrar no mérito se é melhor ou pior do que o teto de gastos, de você conseguir passar uma reforma tributária, entre outros temas, você vai dando mais credibilidade, como a gente viu a S&P e a Fitch fazendo melhoras no rating brasileiro. Isso acontece em vários fundos que começam a dar mais credibilidade para o Brasil. Então, esses temas como um todo ajudam a valorizar o real. Mas o diferencial de juros, que acaba sendo um dinheiro mais volátil, ele também joga contra. Não está certo. Hoje fechou em baixa mesmo de 1,73% aos R$ 4,85.
Perfeito. Então, com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto com o Gustavo, mas infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer muitíssimo ao Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, volte sempre porque com certeza teremos mais notícias após Jackson Hole também. Com certeza voltaremos a comentar o andamento dos mercados no Brasil e no mundo. Por enquanto, muito obrigado por sua participação. Obrigado, gente. Bom resto de semana. Até mais. Muito obrigado. Vamos dar uma olhada, vamos ver se já temos aqui o nosso terceiro convidado de hoje, o Gil Garcia. Deixa eu ver se eu tenho já o Gil Garcia aqui conosco no vídeo. Não, ainda não está conosco, então vamos dar uma olhada no mercado nesse momento, com a bolsa que está subindo 1,57%, 117.983 pontos. E terminou o pregão. Então a Ibovespa não consegue alcançar os 118 mil pontos, 117.983 pontos. São Martinho sobe 7,45%, Eletrobras 6,78% e Eletrobras 5,94%. Grupo Pão de Açúcar cai 19,15%, BRF cai 2,41% e a Via cai 2,40%. Então, dia complicado para as varejistas. Deixa eu ver se temos conosco o Gil agora. Gil Garcia, especialista em gestão. Gil, muito boa tarde. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Carlos. Muito boa tarde, Isabela. O prazer é todo meu aqui de participar do programa aqui com vocês. Ontem estivemos aqui falando um pouquinho sobre day trade, né? E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma ferramenta que a gente usa no day trade, que é um tipo de gráfico. Podemos lá, Carlos? Manda ver. Estou bem interessado nesse gráfico chamado gráfico de Renko, né? Exatamente. O gráfico de Renko, vou até compartilhar uma tela aqui para que a gente possa olhar juntos aqui. Vou compartilhar minha tela do Profit aqui, para que a gente possa entender o seguinte: muita gente vê o gráfico, olha para o gráfico com um olhar de candles, né? E candles, acho que todo mundo está mais familiarizado. O candle é um gráfico japonês também, assim como o Renko, mas ele dá muita informação e ele tem uma questão que ele é temporal, né? O que significa isso? Por exemplo, eu estou aqui num gráfico de 5 minutos, olhando o gráfico do dólar de ontem, tá? Então, o gráfico de 5 minutos aqui, isso significa que a cada 5 minutos, obrigatoriamente, vai ter que ser gerado um novo candle aqui. Agora, o gráfico de Renko é esse gráfico que eu tenho aqui, ó, à minha direita, né? Na direita da tela aqui de vocês. Ele não é formado por tempo, tá? São formados box, ou a gente chama de box, né? São essas caixinhas, e essas caixinhas aqui têm sempre o mesmo tamanho, sempre a mesma quantidade, dependendo do tipo de gráfico de Renko que você está utilizando. Aqui nesse caso eu estou utilizando o Renko de 5R, então significa que eu tenho que ter 5 ticks do dólar, né? 2 pontos e meio, para que ele possa formar uma caixinha, tá? E assim, com isso, o gráfico só vai ser formado quando realmente o preço andar. Se o preço não andar, não existe box sendo criado, tá? Diferentemente do candle, né? Por quê? Vou mostrar aqui para vocês um breve exemplo aqui do que aconteceu ontem, né? Ontem, ao longo do dia inteiro, né, no day trade aqui do dólar, do contrato de mini dólar futuro, a gente viu que o dólar subiu, testou topo de novo, desceu, e em alguns momentos, principalmente na parte da tarde, ele ficou bastante consolidado, né? A gente consegue ver aqui, até deixei marcado nesse box amarelo aqui, para ver que o preço subia um pouquinho, caía um pouquinho, em alguns momentos dava até a impressão de que acho que agora vai romper para cima, agora vai começar a descer, mas na verdade ele estava andando lateralmente, e quando a gente usa o gráfico de Renko, ó, tá aqui, esse mesmo box amarelo aqui, ó, é exatamente do mesmo período do box, do quadrado amarelo aqui, do candle, né? Ou seja, das 13 horas às 14h20 ficou andando mais lateral, e aqui no Renko o que acontece? Como o preço não deslocou muito, não foram criados novos box, né? Foram criados 3 box aqui nesse período todo, enquanto o gráfico de Renko teve que, a cada 5 minutos, gerar um box novo. Então, já deu para perceber aí que o gráfico de Renko, Carlos e Isabela, são gráficos que, a primeiro instante, aí já deixa o gráfico um pouco mais limpo, né? Porque a gente vai conseguir
visualizar o movimento de preço e não necessariamente porque tem a obrigação em relação ao tempo de se criar um novo elemento gráfico, né? Então, por si só, já é uma das ferramentas que a gente utiliza bastante no day trade, viu, Carlos? Perfeito. Então, além disso, desculpa, Gil, além disso, então, como é que esse gráfico pode ajudar de forma prática, né, o day trader? A gente está falando de educação do day trader, porque muita gente falou ontem, né, de muitos erros cometidos pelos day traders. Esse gráfico também ajuda os investidores a escolher os ativos da melhor forma. Então, do ponto de vista prático, para o nosso público que nos assiste em casa, como utilizar no dia a dia deles, no trabalho deles, o gráfico de Renko, por exemplo, analisando um índice ou um ativo? Perfeito, Carlos. Seguinte, né? Poderia ser o índice, poderia ser o dólar, poderia ser um papel, uma ação, um ativo. Por si só, a gente começa a perceber que ele filtra bastante. Então, aquilo que eu comentei, se o preço não andar, ele não vai fazer novos boxes. E com isso, fica muito mais nítido, por exemplo, a gente consegue notar aqui, ó, que o dólar ontem tentou passar para baixo algumas vezes, sentiu um suporte, e depois que passou, a gente sabe pela análise gráfica, né, análise técnica clássica, que um suporte acaba virando resistência, e ficou fácil de enxergar isso aqui no Renko. Agora, quando a gente faz traça esse mesmo suporte aqui, muitas vezes não fica muito claro, né? Porque fica muito ruidoso, fica muito cheio de elementos no gráfico. Então, uma forma de tirar um pouco da bagunça ali, dos movimentos ao longo do dia, para que a gente possa filtrar e ir direto naquilo que interessa, que é o preço do ativo, né? O Renko vem ajudar bastante, tá? Vou trazer um outro elemento bem rapidinho aqui para vocês, para quem utiliza o Profit da Nelogica, né, a plataforma Profit, ou qualquer outra plataforma da Nelogica, seja o Vector para operar criptomoedas, ou seja o Black Arrow para operar mercados internacionais, existe um indicador chamado 2MV padrão, que é um indicador que nós aqui da 2MV criamos, e esse indicador ele facilita também o seguinte, ele tem uma coloração que facilita a leitura. Olha, será que está dando uma compra? Será que está dando uma venda? Também existe uma coloração de média que mostra uma tendência, né? Às vezes pode estar até dando uma compra ou uma venda contra a tendência, mas pelo menos visualizando a média, visualizando as cores do box do Renko, você tem essa facilidade para saber se vale mais a pena estar investindo numa compra, numa venda dentro do seu day trade. Só lembrando que isso aí é um indicador nativo das plataformas da Nelogica, está disponível para todo mundo que utiliza o Profit, o Vector, o Black Arrow, né? Então fica a dica aí para que vocês experimentem, utilizem, né, esse indicador juntamente com o Renko. Carlos e Isabela, para finalizar, que eu sei que o tempo de vocês é bastante curto, mas para finalizar, tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês nesses dias aqui é apenas uma pontinha do iceberg, tá? De tanto conteúdo que nós da 2MV, juntamente com a Nelogica e com a Invest Academy, estamos trazendo através de uma mentoria, tá? Uma mentoria exclusiva, com aulas 100% ao vivo. Então, quem tiver interessado, pega o celular, faça como ontem, né? Ontem já convidei o pessoal a pegar o celular, apontar para a tela nesse QR Code que está aí sendo mostrado agora na tela, e vocês vão ter mais informações a respeito dessa mentoria. Ok? Perfeito. Então, gente, para quem quiser saber mais, temos o QR Code aqui na nossa tela, né? Só apontar o telefone aqui no QR Code e entender melhor esta questão dessa mentoria, mas também como funcionam essas novidades que a Nelogica está apresentando para você que é investidor, você que é day trader e toda a parte de educação, né? A parte educacional muito importante para os investidores, pessoas físicas. Enquanto isso, muito obrigado, Gil Garcia, especialista em gestão de risco e planejamento. Foi um prazer tê-lo conosco. Prazer foi todo meu, Carlos, Isabela. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Até mais, até mais. Gente, 5 horas e 11 minutos nesse momento, terminou o pregão aftermarket rolando 1,70% de alta. Agora sim, 118.125 pontos, então a Bolsa de Valores de São Paulo supera os 118 mil pontos. Isa, como fecharam as bolsas lá fora e Wall Street ajudou a impulsionar o andamento do Ibovespa ou o Ibovespa foi sozinho de volta para os 118 mil pontos?
E a gente vê aqui um otimismo bem forte por lá e acaba influenciando o nosso índice também aqui. Dow Jones com alta de 0,54%, SP 500 fechou com alta de 1,11% e Nasdaq 1,59%. Temos também o preço de fechamento do petróleo, que encerraram o dia com perdas, apesar dos estoques dos Estados Unidos terem caído mais do que o esperado, mostrando aquecimento da demanda. Teve também os dados PMI, como a gente conversou com Gustavo Cruz, e o mundo acabou recuando aí também e pesando para o mercado, já que eles indicam uma atividade que está sendo cada vez mais desaquecida, segundo mostraram os dados do PMI. Barril WTI, então, queda de 0,94% aos $78,89. Barril Brent, com queda de 0,98% aos $83,21. Perfeito. Agora vamos falar um pouco de política, porque o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com representantes do Banco do Brasil na noite da última terça-feira para alinhar uma parceria junto ao Banco Mundial que visa investimentos em recursos considerados verdes. A captação de recursos para o maior programa de produção sustentável de alimentos do planeta, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, prevê a intensificação da produção livre de desmatamento por meio da conversão de pastagens de baixa produtividade com sequestro de carbono já nos primeiros anos de atividade. Os recursos poderão ser utilizados por cooperativas e produtores brasileiros para a conversão de pastagens em áreas agricultáveis por meio de parceria entre o Banco do Brasil e o Banco Mundial. Isso segundo os parâmetros do programa do MAPA. Para a recuperação do solo e sequestro de carbono, dessa forma o Brasil vai poder dobrar sua área de produção por meio da conversão de até 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade e com aptidão para a agricultura sem avançar no território preservado, aqui no país. Então, uma forma livre de desmatamento e com práticas que prezam a diminuição da emissão de carbono na atmosfera. Tudo isso contribuiria para a segurança alimentar e climática do planeta. Vamos falar de outro banco, o BTG Pactual, que adquiriu 100% da Magnets, ali, gestora e distribuidora de títulos e valores imobiliários de tecnologia financeira focada em investimentos. O valor da operação não foi divulgado. A aquisição faz parte da estratégia de expansão das plataformas digitais, visando ampliar a base de clientes e fortalecer a oferta de produtos e serviços para pessoas físicas. E a Embraer já está se posicionando à frente de suas concorrentes nos céus lá da China, porque a fabricante brasileira conquistou uma nova certificação no mercado asiático, no maior mercado de aviação civil da Ásia, para o jato E195E2, a maior aeronave da família E-Jet. O aval permitirá que as companhias aéreas asiáticas passem a utilizar os jatos da empresa em voos, o que pode impulsionar as vendas de naves no mercado chinês. Na visão do JP Morgan, o anúncio é positivo e para a Embraer por ser um potencial, segundo o JP Morgan, impulsionador de novos pedidos. Essa certificação poderá aproximar a China da companhia para obter pedidos firmes de um mercado de aviação em rápido crescimento. Segundo o JP Morgan, isso apoiará a reposição da carteira de pedidos de aviação comercial da Embraer. E lembramos também que a linha de jatos E2 da Embraer conta com aeronaves mais modernas e que consomem menos combustível que aviões comerciais tradicionais. Segundo a Embraer, abre aspas, estabelecemos bases para progredir com as vendas no mercado chinês. Nossa equipe na China está avançando no trabalho com clientes potenciais. Há oportunidades significativas para o E2 no mercado local. Isso segundo Arjan Meyer, presidente e CEO da aviação comercial da Embraer. Lembrando que há 3 tipos de aeronaves comerciais no modelo E2, a E175, que é a menor de todas, que comporta até 90 pessoas, a E190, que é intermediária, até 114 passageiros, e o E195, que é o mais amplo e pode ter até 146 assentos. Vale também lembrar que em novembro a empresa recebeu essa mesma certificação para o jato E190, que é um intermediário da família E2. De acordo, então, com a Embraer, que fez um estudo de mercado, a projeção na região Ásia-Pacífico é de uma
forte taxa de crescimento nas próximas 2 décadas. Isso resultaria em uma receita por passageiro por quilômetro 4,4% maior no ano. A Embraer também atua no mercado chinês já há 23 anos e tem vários aviões em circulação com várias empresas chinesas, como a Tianjin Airlines, Hebei Airlines, Beibu Gulf Airlines e Corofur Guizhou Airlines. Agora a gente volta a falar de notícias aqui do nosso governo, mas influenciando a Petrobras, porque a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que não existe conciliação para a questão técnica ao comentar a possibilidade de exploração de petróleo na bacia do Foz do Amazonas. Ela não considera que o parecer favorável da Advocacia-Geral da União, emitido ontem, vai mudar o cenário. Em audiência na Comissão de Meio Ambiente do Senado, Marina refutou a possibilidade de haver influência política nas decisões do IBAMA. Ela disse o seguinte: não posso colocar numa rodada ali de conciliação a Anvisa para decidir por decisão política, administrativa, o que for, se um remédio é tóxico. É a mesma coisa com as decisões do IBAMA. Um governo que não é negacionista encaminha projetos sensíveis para estudo, disse Marina Silva. Ela relembrou ainda que a recusa do licenciamento para exploração de petróleo na margem equatorial foi feita com base em parecer de 11 técnicos do IBAMA, que julgou insuficientes as propostas de mitigação apresentadas pela Petrobras ou mesmo os cuidados e a base técnica para evitar desastres caso se tenha uma situação de perda de controle. Também na audiência, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, afirmou que houve inconsistências nos estudos apresentados pela Petrobras e que a avaliação ambiental serviria para ajudar a reduzir as dúvidas sobre eles. E a Marisa, a Lojas Marisa, anunciou que completará nessa quarta-feira a capitalização na financeira em 30 milhões de reais. A operação será executada com recursos do caixa da rede varejista e é complementar aos 90 milhões de reais aportados pela Marisa em pagamentos, lá em abril, com recursos captados junto aos acionistas controladores. O governo, então, aliás, a Marisa, quer levar adiante este plano de reestruturação. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Um plano que já foi aprovado e deveria ser realizado até o dia 25 de abril. Agora a gente vai para notícias internacionais, porque a Netflix continua aumentando a sua base de usuários lá nos Estados Unidos após passar a repreender clientes que compartilham senhas. De acordo com uma nova pesquisa, cerca de 2,6 milhões de pessoas nos Estados Unidos assinam a Netflix, que assinaram a Netflix no mês passado, estimou, segundo essa consultoria de pesquisa. Ela não mede o número exato de novos clientes, mas é uma estatística confiável para o crescimento do número de usuários. A Netflix informou uma adição líquida de 1,17 milhão de novos usuários e clientes dos Estados Unidos, no Canadá, no segundo trimestre, e isso elevou o total de assinaturas pagas na região para mais de 75 milhões. E agora vamos falar um pouco de ações internacionais, porque os investidores globais estão fugindo das ações chinesas em uma sequência recorde de retiradas que não estão poupando nem os principais nomes da indústria do país. À medida que a confiança na economia chinesa diminui, a crise imobiliária na segunda economia do mundo se aprofunda, os fundos estrangeiros estão retirando suas aplicações na China, já venderam, aliás, 10,7 bilhões de dólares em ações chinesas durante 13 dias consecutivos de resgate líquidos até esta quarta-feira. Essa foi a sequência mais longa desde que a Bloomberg começou a compilar os dados em 2016. As vendas de ações da Kevchou Montai, a maior fabricante de bebidas do país, atingiram outros 851 milhões de dólares nos 12 dias encerrados no dia 18 de agosto, segundo dados mais atuais disponíveis para ações individuais. Os volumes de vendas também foram altos para papéis e a debandada ocorreu em meio a dados econômicos fracos e uma crise de dívida das incorporadoras imobiliárias, com risco crescente, por sinal, de contágio para o setor financeiro, algo muito mais amplo, poderia afetar toda a economia chinesa. Alibaba, Tencent, Xiaomi e CNOC, negociadas em Hong Kong,
também sofreram retiradas. A Bolsa de Hong Kong já afundou 11% nesse mês, o pior desempenho entre os principais índices globais, mas também a Bolsa de Xangai, o principal índice dela é o CSI 300, acumula uma queda de 8% e é negociada no nível mais baixo desde novembro. Os estrangeiros entraram no mercado chinês em massa, com a expectativa de mais estímulos econômicos após a reunião de julho do Politburo chinês, mas o otimismo se evaporou rapidamente e agora eles batem em retirada à medida que os dados econômicos e as medidas do governo continuam decepcionando. As 10 ações mais vendidas por estrangeiros lá na China estavam entre as 50 maiores do CSI 300 e também fazem parte das empresas mais importantes e mais bem capitalizadas lá da China. Gente, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com mais notícias, informações, comentários e nossa análise gráfica. Não saia daí, voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 5 horas e 25 minutos. A Bolsa de Valores de São Paulo está no aftermarket, sobe 1,70%, 118.134 pontos, 19,42 bilhões de reais. É o volume financeiro do pregão desta quarta-feira. Deixa eu ver se já temos o nosso analista técnico para comentar andamento de hoje. Não, daqui a pouquinho então vamos chamar o nosso analista técnico. Vamos dar uma olhada também nas notícias que estão chegando nesse momento com o mercado fechado. Temos o balanço da Nvidia. Nvidia que nesse momento sobe 5,73% no pós-mercado da Nasdaq. O balanço então evidentemente foi positivo. Vamos dar uma olhada então ao vivo e a cores com vocês aqui no nosso Profit da Nelogica. Vamos dar uma olhada como está o balanço da Nvidia. Vamos ler ao vivo então o balanço dessa importantíssima empresa do setor tecnológico, empresa que está
está de fato trainando o crescimento da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Lembrando que o S&P 500, 5 empresas estão representando basicamente toda a alta do S&P 500, todas as outras estão de fato paradas, não vão para lugar nenhum. E a Nvidia relatou uma alta de 88% na receita, superando as estimativas, isso graças ao impulsionamento que vem da demanda por chips de inteligência artificial. Lembrando que a Nvidia foi uma das empresas, é uma das empresas mais beneficiadas por essa revolução representada pela inteligência artificial, e os resultados do segundo trimestre do ano são a prova disso. O lucro por ação foi de $2,70 contra $2,09 previstos pelo mercado. A receita foi de 13,51 bilhões de dólares contra 11,22 bilhões de dólares que eram esperados pelo mercado. A empresa também espera que a receita no terceiro trimestre do ano seja de 16 bilhões de dólares, superior aos 16,61 bilhões previstos pelo mercado. Então, as notícias estão sendo atualizadas aos poucos, mas, de fato, um resultado muito positivo para a Nvidia, que nesse momento, então, sobe forte. Agora, sobe 6,63% no aftermarket lá em Nova York. Então, muito positivo esse resultado da Nvidia, que está dando um grande otimismo para os mercados nos Estados Unidos e, quiçá, no mundo inteiro. Isa. Bom, vamos falar dos investidores estrangeiros que aportaram 153,4 milhões em recursos no segmento secundário da B3 no dia 21 de agosto. E com isso, o fluxo de recursos estrangeiro acumula então um déficit de 10,51 bilhões de reais em agosto, mas continua com saldo positivo de 13,62 bilhões de reais em 2023. No mesmo dia, quando o Ibovespa registrou queda de 0,85%, o investidor institucional sacou 610,5 milhões de reais, enquanto o individual entrou com 404,2 milhões de reais. E notícia que acaba de chegar também, o voto de qualidade no CARF foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e agora segue para o plenário. Um voto muito importante esse, porque se de fato for aprovada esta proposta do governo, em caso de empate no CARF entre o contribuinte e o governo, a Receita Federal terá o voto de Minerva e poderá, obviamente, votar muito provavelmente a favor do governo. Então, o CAE lá no Senado aprovou esta proposta. Vamos ver então o que vai acontecer. E acaba de chegar também a notícia agora que a televisão de Estado russa confirmou a morte de Evgeny Prigozhin, o líder do grupo Wagner. Estava no avião que foi abatido pela antiaérea russa, junto com outras 10 pessoas. Evgeny Prigozhin, então, faleceu nesta quarta-feira, dia 23 de agosto, numa cidade próxima de Moscou, no norte de Moscou, entre Moscou e São Petersburgo, enquanto estava viajando em um avião, um Embraer 660. O líder do grupo Wagner, então, morreu abatido por pela contra-aérea do seu próprio país. Evgeny Prigozhin, que era um líder, além de um líder militar, era também um empresário, um dos oligarcas russos, um dos homens mais ricos da Rússia, muito próximo de Vladimir Putin, e também era uma liderança cada vez mais política, tanto que Prigozhin tinha ameaçado, tinha até se proposto como candidato para as eleições que vão acontecer na Rússia no ano que vem. Então, a morte de Prigozhin num avião particular, num jatinho, que era de propriedade da Wagner, de fato é mais uma notícia muito preocupante no cenário da guerra da Ucrânia. Lembrando que o grupo Wagner tinha tentado uma marcha sobre Moscou no final de junho, sem conseguir, meados de junho, aliás, sem conseguir chegar até a capital após um acordo informal entre a liderança russa, o presidente russo, e o próprio grupo Wagner. Os militantes, não são militares, são mercenários, são homens armados que estavam servindo a Wagner, que eram contratados pela Wagner,
foram deslocados da Ucrânia para a Bielorrússia. Com a morte de Prigozhin, vamos ver se a Rússia vai confirmar também a morte do seu número 2, o braço direito, ou Dmitry Utkin, também que estaria no avião. Vamos ver o que vai acontecer e se de fato teremos mais solavancos militares violentos na Rússia e na região da Europa Oriental. O Carlos, acabou de ser divulgada a lista, então, desses passageiros, segundo a Agência de Aviação Federal Russa. Então, a lista oficial dos passageiros e tripulantes, né? Não sei se a gente vai conseguir pegar aí para mostrar para vocês, né? Tá aí em russo, que morreram hoje nesse jato da Embraer Lega 600. Os nomes de Prigozhin, então, e do seu sócio, como você disse, o neonazista Utkin, constam na lista oficial. Então, esses nomes aí que saíram e outros nomes também que estão nesta lista oficial que estavam nesse avião da Embraer. Perfeito. Então, vamos agora voltar ao mercado, Isa. Vamos falar com o Dalton Vieira, analista técnico da DV Invest. Dalton, muito boa tarde. É um prazer, como sempre, tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isa. É um prazer realmente da minha parte muito grande. Boa tarde a todos aí que estão assistindo a gente ao vivo. Estou aqui para a gente comentar essa forte alta do índice Bovespa. Pois é, né? Finalmente a gente se encontra em um dia de alta, né, Dalton? Porque até agora, o mês de agosto, todas as vezes que a gente se encontrou aqui no Closing, o Ibovespa estava no vermelho, forte alta, o Ibovespa, calorão aqui em São Paulo, provavelmente isso deve ter impulsionado também o índice para cima, né? Assim que nem uma Poráculo, que quando tem calor, a água sobe e o Ibovespa também está subindo hoje. O que você está vendo no gráfico para o Ibovespa e também o dólar, que hoje teve uma forte queda? Qual que é o andamento do dólar no seu gráfico? Vou compartilhar aqui do gráfico com todos vocês e sobre essa alta, essas duas altas, né? Foram duas altas muito fortes, Carlos, no índice. O que eu destaco aqui, a gente realmente, em agosto, a gente estava conversando aqui, sempre o Ibovespa em queda, né? Foram 13 pregões consecutivos de agosto, só fechou um em alta, depois outro embaixo e agora sim, 2 consistentes para cima. Se olharmos aqui, esse aqui, 2, 3, 4, 5... 6 pregões que vinham de um movimento de baixa foram engolidos basicamente por 2 pregões. Inclusive, pelo gráfico semanal, o Ibovespa supera a máxima da semana anterior, gerando assim um sinal de alta. Então, o que eu quero destacar aqui é a forma como o Ibovespa veio caindo. Foi uma queda consecutiva, mas não com nenhuma barra, assim, com bastante força por parte dos vendedores. Essa aqui foi uma delas, mas todas as outras sempre teve uma oscilação, vai lá em cima, volta para cair, vai lá em cima, volta para cair, vai lá em cima, volta para cair. Essa não, você abre na mínima e já volta fechando na máxima, abre na mínima aqui já fecha na máxima. Isso representa muita força para os compradores e além disso, além dessa leitura, o Ibov consegue voltar para cima de uma região que é tida como um ponto de você falando aí dessa conflito, né, Rússia, Ucrânia, é um ponto que é tido como uma zona de resistência ou zona de suporte, que há uma briga muito grande entre os compradores e vendedores. E aqui os compradores conseguiram vencer essa batalha no pregão de hoje, conseguiram fechar acima de uma zona importante aí de resistência. Isso cria uma expectativa de provável mudança de tendência do índice Bovespa. Ainda não está aqui tecnicamente falando assim, mudou a tendência, agora é só para cima. Ainda não, mas tem um sinal aqui que já é bem relevante. Lógico, se o Ibovespa amanhã volta para baixo desse patamar, ele aborta essa expectativa. Mas a força que foi gerada aqui nesses 2 últimos pregões cria sim uma expectativa de que esse nível dos 116.500 já é um nível para ser respeitado e com a expectativa maior do índice voltar a testar uma região de 120 mil pontos nos próximos pregões, podendo inclusive voltar a ter uma força maior aí por parte dos compradores. Então, por enquanto, o início desse processo de recuperação do índice Bovespa começou muito forte. Aqui eu vejo com uma boa expectativa de poder voltar a testar uma zona de resistência dos 120 mil pontos. No caso do dólar, vou pegar aqui o mini dólar. No caso do dólar, pegando o gráfico diário do dólar, a gente teve também uma reversão de perspectiva, porque o dólar, ele vinha aqui, ó, deixa eu até colocar o gráfico aqui sem a questão do ajuste, que fica mais claro. Dá para perceber que o dólar vinha aqui nessa estrutura de alta, numa tendência de alta de curto prazo. Ele superou um nível importante, estava dentro da tendência de alta, vinha num processo fraco de queda, que aumentava a chance de poder ter algo mais para cima.
seria o caminho mais provável, mas teria que ter o sinal de alta que não aconteceu. E o pregão de hoje, ele vai lá e reverte essa tendência, ele pelo menos rompe aqui uma zona de suporte de um fundo anterior em 60,5 e cria uma expectativa de poder vir mais abaixo dos 860, ou seja, vir ainda mais para baixo o dólar, ou seja, aqui nesse momento a tendência de alta do dólar foi revertida, tecnicamente falando, ela foi anulada. Aí o candle de hoje também representa muita força por parte dos vendedores, anula completamente duas barras aqui para cima e, consequentemente, cria-se um viés de baixa aí para a moeda americana nesse momento. Olha no gráfico semanal o que está acontecendo, uma sinalização bem forte para baixo. Então, por enquanto, a tendência para o dólar está indefinida, mas tem um viés de baixa, ou seja, enquanto a gente não voltar a ver um dólar ali acima dos 940, o viés continua um pouquinho mais para baixo na moeda americana, Carlos. O Grupo Pão de Açúcar hoje surpreendeu, claro, teve razões próprias para esta forte queda. O Grupo Pão de Açúcar caiu 19,39%, BRF a segunda pior do dia e Minerva a terceira. O que você está achando de Grupo Pão de Açúcar, Minerva e BRF? Vamos lá, então. Vamos lá, PK3. Essa queda de PK3 realmente é algo muito forte em termos de o que ela faz com o gráfico. Ela até distorce todo o gráfico, né? Então isso aqui o que gera, pegando sempre quando eu vejo esses gaps enormes num gráfico diário, isso aqui eu olho sempre para um prazo mais longo. O que isso está representando no prazo mais longo? E aí a gente desenhando os movimentos aqui de Pão de Açúcar, PK3, a gente tem isso aqui, ó. O que a gente tinha no Pão de Açúcar numa tendência de prazo mais longo? Uma tendência de baixa. Ela não tinha quebrado ainda a sequência de topos descendentes e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. Não tinha quebrado essa sequência. Ameaçou aqui reverter tudo e foi lá agora com esse gap, ela arrebenta com dois níveis importantes de suporte. Então, um ativo que não seria essa... Eu até costumo dizer o seguinte, quando você tem esse tipo de situação acontecendo do nada, assim, o que eu faço com esses ativos? Eu fico fora deles. Eu não, nossa, ficou barato, agora eu vou comprar. Eu fico fora, porque é igual a MER3, quando aconteceu aquele gap enorme para baixo, fica fora, porque primeiro distorce muito o gráfico, e é uma situação que seja até o mercado digerir tudo isso, é melhor a gente aguardar as próximas semanas, vamos dizer assim, para tomar alguma decisão, porque isso aqui, pelo menos olhando só para o gráfico, a gente tem um sinal realmente muito negativo de médio para longo prazo em PK3. A outra foi Minerva, né, que você tinha comentado. A Minerva caiu no pregão de hoje aqui 2,14%, mas eu vejo essa queda ainda de forma positiva. Por que positivo? Porque a tendência da Minerva, de BIF3, ela é ainda de alta. Ela ontem teve um pregão de forte destaque, de alta de 6%. A queda de hoje, de 2,14%, devolve uma parte da subida de ontem. Então ela não muda a tendência de alta do papel. A tendência de alta da Minerva ela só muda se ela retornar para baixo dos R$10,10. Então ainda eu olharia esse ativo com um olhar mais para a compra do que simplesmente esse ativo, não quero mais a Minerva. Por enquanto a tendência é de alta, enquanto ela estiver proporcionando sinalizações de alta, eu ficaria mais focado em compra. Para quem está já dentro do papel, está comprado, hoje a gente até teve uma compra que eu tinha recomendado uma compra nesse pregão aqui, teve até uma compra que bateu no objetivo no pregão de hoje. Hoje a gente fez uma realização de lucro na operação de swing trade, mas para quem está posicionado no prazo maior, dá para segurar essa posição, ou com stop aqui embaixo dessa mínima, lá em 10,09, ou abaixo da mínima desse grande candle de alta aqui, representando força por parte dos compradores, seria em R$10,59. O outro ativo, desculpa, Carlos, qual é? Era, então, Grupo Pão de Açúcar, BRF e Minerva. BRFS3. Isso, BRFS3. Correto, obrigado. BRFS3, essa já gerou um sinal aqui um pouco mais de fraqueza da tendência de alta, mas continua tecnicamente falando em tendência de alta de curto prazo. Ela muda mais essa tendência se ela oscilar abaixo da mínima desse candle, que ainda não vejo algo tão relevante pela forma como vem caindo. Já são vários dias aqui, ela subiu aqui em basicamente 4 pregões, veio aqui nessa máxima, e ela já tem 5 pregões, 5 para 6 pregões, 5 pregões aqui, e ainda não perdeu essa mínima.
Mas é fato, quem está comprado ali a favor dos topos e fundos ascendentes, o stop fica em 9,48. Mas eu ainda olho com, vamos dizer assim, bons olhos no curto prazo para o ativo, desde que se houver uma semana que, por exemplo, vamos supor que acelera essa queda, Carlos, e ela termina essa semana, tem ainda quinta e sexta-feira, ela termina essa semana abaixo dos 9,19. Aí sim, ela deteriora, inclusive, a tendência de alta do gráfico semanal. Então, por enquanto, no gráfico diário e gráfico semanal, está dentro da tendência de alta. Se essa ação, por exemplo, vier aqui, ó, bater nessa região, até oscilar abaixo desse fundo, e depois gerar um sinal assim de alta, aí focaria mais em compra. É algo até parecido com o que está acontecendo com Raio 3, Arezzo também fez isso, a RZZ3, gerou um sinal de alta ontem nesse formato e terminou ganhando força para cima. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada nas maiores altas de hoje. São Martinho, Eletrobras e Petrobras também. Eletrobras as duas, né? Elet3 e Elet6 foram as maiores altas e Petrobras foi a outra maior alta de hoje. Então, iniciando com São Martinho, que é o destaque de altas nessa quarta-feira. São Martinho, dentro de uma tendência indefinida, de curto prazo, a tendência está indefinida no curto prazo. É lógico que esse pregão, ou seja, ela tinha esse grande nível de suporte, ela vai lá testar essa região e gera bastante força compradora aqui para cima. Isso gera o quê? Um viés de alta. Por quê? Porque essa barra grande aqui de alta de 7,64%, ela consegue fechar acima de níveis importantes. Assim como essa trouxe ali um viés de baixa, mas na hora que chegou no nível de suporte, ela foi lá e reverteu isso para cima. Então agora vai ter um nível de desafio dela na faixa dos 35,12 até os 35,56. Mas o fato é que sinalizações de alta nessa ação fica muito mais para compra, e para quem já comprado, já ficou com um nível muito interessante de colocar aqui o limite de perda ou stop aqui em R$ 31,57. Num prazo maior, pegando o gráfico semanal, o viés ainda é de alta. Ela quase ameaçou reverter ali a tendência, mas não fez isso. Então continua dentro de um viés de alta aqui, ó, topos e fundos ascendentes, continua dentro desse contexto. Num gráfico mensal também, a ação voltou para cima das médias, voltou para cima de níveis de antigo suporte também resistência, voltou para cima da média e mantém seu viés de alta. Então a expectativa em termos de curto a médio prazo para esse papel é mais positiva, apesar da tendência aqui um pouco mais indefinida, mas o viés é de alta, falando do gráfico diário especificamente. Então ativo que eu olharia muito mais para compra e numa expectativa maior que ela volte a testar aqui uma região mais relevante de resistência por volta dos R$ 37,00. O outro ativo é a Elet3, né? A Elet3. As duas também sempre subiram, né? Seja a 6 que a 3, né? Isso, eu sempre olho um pouco mais para 3, porque ela é a que tem a maior liquidez, tá? Assim, olhando para principalmente a operação de curto prazo, é o ativo que tem maior liquidez. Dentre a Elet3 e a Elet6, a Elet3 é que tem a maior liquidez. A Elet3 fechou forte em alta de 7,3%, e também, Carlos, mais um ativo que consegue fechar acima de um nível de preço que é aquela região que é de avaliação, quem está forte, comprador ou vendedor. Então ela conseguiu gerar realmente um sinal relevante de alta, uma expectativa aqui de subida para essa ação, de testar o outro nível de desafio na faixa dos R$ 37,40, R$ 37,50. Essa aqui já está com a tendência um pouquinho mais indefinida num prazo mais longo, porque a gente tinha aqui, ó, esse movimento, e aí ela gerou um topo mais baixo que o topo anterior, apesar do fundo mais alto. Então ela fica no contexto Elet3, é um ativo que está naquele contexto ainda de indefinição, em diferentes prazos operacionais, tá? Até pelo gráfico semanal, tem aqui um viés um pouquinho mais positivo, principalmente se conseguir fechar a semana acima dos R$ 37,00, que é aí basicamente seu próximo desafio. Então é importante que ela consiga fechar acima dessa região dos R$ 37,00 para trazer uma expectativa um pouco mais de subida. Essa aqui ainda seria uma ação com um risco um pouco maior. Eu prefiro, vamos dizer assim, arriscar um pouco mais São Martinho do que diretamente já aqui de cara em cima de Elet3. Colocaria menos capital no caso da Elet3. O outro ativo é a Petrobras. Petrobras, exatamente. Manda ver. Isso. O Petrobras segue dentro da tendência de alta. Ela primeiro tinha lateralizado, ficou aqui de lado, aí rompeu para cima essa lateralização, um triângulo simétrico, ficou de novo de lado, mas o que eu observo aqui que são, além da alta de hoje, 5,33%, enquanto a gente tinha, Carlos, o índice Bovespa vindo para baixo, vindo com 13 pregões consecutivos de baixo, o que a gente tinha na Petro? Uma lateralização, a ação não caía. O Ibov caindo, Vale caindo e a Petro se sustentando.
E aqui agora, rompimento de tudo, aqui nova máxima histórica para essa ação. Um gap de fuga, ou seja, uma expectativa maior de subida. Então, de maneira geral, o que aponta aqui essa ação é para poder buscar aí novos patamares aí de preço, e aí fazendo projeção de alta, a primeira projeção 32,11 já foi alcançada, a próxima projeção de alta na faixa dos 33, arredondando aqui para 33,40 a próxima projeção. Quem está comprado nessa ação tem a opção de jogar em um stop, uma proteção de lucro, enfim, ou o limite de perda abaixo dos 30,61, ali nos R$ 30,59, ou seja, logo abaixo do gap de alta do pregão de hoje. Porque não seria muito bom, em termos da tendência desse ativo, depois de uma barra tão forte dessa, em vez dela subir, ela voltar e para baixo do fechamento do pregão de ontem. Então isso seria realmente algo mais negativo para a tendência dela, mas é isso, expectativa mais positiva para essa ação que está com a tendência de alta no curto, médio e longo prazo alinhados para cima. Perfeito. Isabela. Dalton, queria ir pedindo para você ver Sabesp, procurar Sabesp. Enquanto isso, eu vou dar uma atualização aqui do Tarcísio, o governador de São Paulo, que acabou de falar sobre a Sabesp. Ele falou o seguinte: Sabesp vai ser a maior privatização do país nos próximos anos. O governador de São Paulo reitera que a privatização vai ocorrer no ano de 2024. Conversa com a Prefeitura de São Paulo está azeitada depois de entrada nas unidades regionais de saneamento básico. Então, essas declarações, né, que acabam aí afetando um pouco o papel no dia seguinte, principalmente, né, depois dessa declaração de que realmente vai acontecer ali. Já cheguei até a ouvir declaração ali do governo que até janeiro poderia acontecer essa privatização. Então, o que você vê aí? Qual que é a sua análise do papel de Sabesp? Essa ação, Isa, ela está muito bem configurada no prazo mais longo. Então, tecnicamente, ela já vem bem configurada. Assim, depois que ela fez esse sinal aqui de alta no gráfico mensal, a gente está falando de um sinal de alta que aconteceu em maio desse ano. Depois que ela fez esse sinal, inclusive eu coloquei esse ativo dentro da carteira mensal de ações que a gente tem, na expectativa justamente que ela vem para romper a máxima histórica. Porque assim, eu não olho tanto para a questão da notícia, mas eu sei que elas afetam o preço de um ativo, né? Então nós temos aqui um papel que está dentro de um viés já de alta, bem configurada tecnicamente, pegando aqui um prazo mais longo aqui na SBSP3, a gente tem aqui também um gráfico quadrimestral também apontando para cima, mensal dentro do movimento de alta, ameaçou gerar um topo aqui, já reverteu para cima. Então a expectativa maior, a probabilidade maior que a gente venha ver a Sabesp superando sua máxima histórica, que está localizada aqui nos R$ 61,80. Essa máxima histórica ela vem de 2020, foi quando ela fez a máxima histórica dela, então é mais provável que ela venha fazer isso. Quem já fez isso foi a CSMG3, a Copasa já fez isso, então um papel que está bem alinhado para cima. Hoje caiu 1,17%, mas ela continua dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, no gráfico semanal e também no gráfico mensal. Então ativo alinhado para cima, ou seja, eu olharia muito mais para a compra em Sabesp. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, muito obrigado, Dalton Vieira, analista técnico da DV Invest. Sempre um prazer tê-lo conosco, finalmente, no dia de Bolsa em Alta. Tomara que a próxima quarta-feira também se repita esse exploit da Bolsa de São Paulo. Dalton, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Carlos. Até a próxima, Isa. E a única coisa que não vai acontecer na próxima quarta, Carlos, é o calor que você vai estar sentindo hoje. Semana que vem promete um friozinho aí para Sampa, hein? Esperamos tem um isso. frio previsto. Ficar quente demais aqui, de fato. Bom, se for calor e a bolsa subir, tá ótimo. Que venha o calorzão, né? Muito obrigado. Abraços a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. E vamos para o nosso gráfico do dia. Vamos dar uma olhada. Hoje é dia de chegada na Lua da Índia. A Índia se torna o quarto país do mundo a enviar uma sonda lá na Lua, conseguir chegar na Lua. Estamos vendo aqui no nosso gráfico do dia. A Lua agora é também um pouquinho mais indiana, né? Como a gente está vendo aqui, a corrida para a Lua continua. A missão indiana
Chandrayaan 3 permitiu a aterrissagem suave do satélite, agora não do satélite, do vetor indiano, que chegou então no nosso satélite natural na Lua. Lembrando que Estados Unidos e União Soviética chegaram em 1966 na Lua pela primeira vez, a China chegou em 2013. Os americanos ainda são o único país do mundo que mandou pessoas na Lua, todos os outros foram apenas missões mecânicas, né? Foram apenas sondas, e várias empresas privadas já anunciaram missões lunares. Vamos ver então o que vai acontecer, se a Lua se tornará também, né, um lugar turístico para as pessoas. Vamos dar uma olhada no outro gráfico também, para ter ideia de quantas missões ocorreram até o momento na Lua, né? A gente está vendo aqui, os americanos foram o país que mais enviou missões para o nosso satélite artificial, seguidos pelos soviéticos. Os americanos mandaram 15 missões no total, 11 foram com landers, ou seja, com aqueles robôs, né? Ou com aqueles carrinhos pilotados por seres humanos que conseguem andar, tem rodas. Outras 4 foram com impactor, ou seja, que ficam paradas. Os soviéticos, 7 missões de lander e 1 de impactor. Os chineses, 3 lander, e agora os indianos têm um impactor. Então temos os americanos que ainda conhecem muito mais a Lua do que as outras potências espaciais. Vamos ver se a corrida para o espaço voltará a ocorrer e se teremos em breve também uma base permanente humana lá na Lua. Então é uma corrida espacial que volta após 60 anos a ocorrer em relação ao nosso satélite natural. Bolsa de Valores de São Paulo, que termina o aftermarket em alta de 1,70%, 118.134 pontos, 19 bilhões de reais e 420 milhões. O volume financeiro negociado. São Martinho, 7,64% de alta, melhor do dia. Eletrobras, 7,31%, Eletrobras 6, 5,91%. Grupo Pão de Açúcar, 19,39% de queda. BRF é a segunda pior de hoje, 2,31% de queda. E Minerva, a terceira pior, 2,14% de queda. Isatacaki, última olhada em Wall Street e no petróleo, e depois podemos encerrar o nosso closing. Temos então Dow Jones com alta aí, fechando em alta de 0,54%, o S&P 500 com alta também de 1,10% e Nasdaq 1,59% de alta, encerrando aí num território positivo nesta quarta-feira. Temos também o fechamento do petróleo, o barril Brent, que é a referência para a Petrobras, fechou com queda de 0,98% aos $83,21 e o barril WTI com queda de 0,94% aos $78,89, aí o resultado, a queda aí do petróleo também, e as bolsas americanas em alta depois de resultados de PMIs. Perfeito, Isa. Então a gente se vê amanhã. Primeiramente, muito obrigado à minha parceira de todas as tardes, Isabela Takaki, sempre um prazer compartilhar a bancada junto com você. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã. Obrigada pela companhia, até amanhã, uma ótima tarde. E muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na BMC. Fique com a nossa programação e nos vemos amanhã, sempre aqui no Closing, a partir das 4 horas, para comentar com vocês as principais notícias do